Começo de catequese. Ai, vou consultar 5 manuais diferentes. Vou pegar o livro do padre fulano, da irmã ciclana, do Catecismo da Igreja Católica. Nossa, eu assisti uma palestra que falou sobre objetos litúrgicos. Eu assisti outra palestra que falou sobre o conhecimento da Bíblia. Tudo isso eu quero ensinar para meus catequizandos, porque isso tudo é muito importante. Isso tudo faz muito sentido para mim hoje. Nossa, vai ser maravilhoso. E eu vou fazer tudo isso, vou colocar tudo isso na minha catequese, o que o manual de catequese traz, que a minha paróquia adota, e mais todo o conhecimento que eu tenho de vida litúrgica, sacramental, bíblica, documentos da igreja, tudo eu vou colocar na minha catequese. É muita empolgação, é um fervor que acontece dentro da gente que dá vontade de colocar tudo. Mas, calma, lespila, lespila, lespila. Porque você não vai conseguir fazer tudo isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A vontade é grande, mas o teu tempo é pouco, tá? E você vai lidar com muitas adversidades lá. É criança que fala, é pergunta que vem meio atravessada, não tá prestando muita atenção, é algo que distrai. E isso faz parte da catequese. Calma. Na hora certa, e as coisas vão se ajeitando. Na hora certa você vai conseguir falar aquela frase de efeito, sabe? Que você pensou ali. Porque às vezes você vai falar ela e não vai ter efeito nenhum, tá? Não tô querendo te desanimar, não. Tô querendo te confortar. Porque a gente precisa ter calma. Às vezes nós somos muito afoitos. Mas nem tudo cabe no nosso tempo de catequese. Nem tudo te foi apresentado na catequese, porque a catequese não é para te formar o cristão da vida inteira, é para te iniciar na vida de fé. Lembra disso, tá? É te iniciar. Depois você pode continuar essa busca. Ai, mas os meus catequizantes nunca mais vão, porque terminou a catequese e vão sair da igreja. Você não vai poder prendê-los ensinando um monte de coisa. Você não irá prendê-los ensinando um monte de coisa, enfiando um monte de coisa para eles. Você pode conquistá-los para Jesus, no amor, na escuta. Prepare o seu encontro. Prepare o seu encontro. Sempre leve preparado atividades, coisas para fazer que vá muito além do tempo que você tem, porque às vezes também surpreende nesse sentido. E aí você precisa ter alguma coisa para não sair tirando do nada lá, né? Terminou tudo que você tinha preparado, falta 20 minutos de catequese e agora vamos puxar um terço? Também não, né? Então prepare. Mas não se desespere se não deu tempo de passar tudo aquilo que você preparou. Tudo aquilo que o Espírito Santo preparou em você. Não se desespere, não desanime. Porque é tudo no tempo de Deus. Dê o seu melhor. Prepare bem o seu encontro. Mas, calma, se você chegar naquele encontro e os catequizandos quiserem falar. É claro que nós temos que ter aquele bom senso de isso é coisa que tem a ver com a vida dele. Às vezes não tem a ver com o tema que você está preparando, mas tem a ver com a vida dele. E aí você tem que olhar para o ser humano, porque Jesus olhou para o humano, olhou para as necessidades. Às vezes o catequizando tem a necessidade de falar daquilo que está significativo para a sua vida naquele momento. E é importante você ouvir e dar respaldo para aquela dor ou partilha que ele está trazendo. Se é uma conta de matemática, uma curiosidade histórica lá da escola, tudo bem, isso você pode deixar, um jogo de internet, você pode fazer, não, isso não, gente, isso não é a hora aqui, né? Vamos falar de nós, né? Vamos falar de Deus. Mas ouça os seus catequizandos. Converse com eles, se aproxime deles. Que aquela frase de impacto que você preparou, você vai conseguir colocar ela na hora certa. Mas você tem que ter preparado ela. E de uma maneira significativa. Ouça seus catequizandos. Dê mais importância a eles do que aquele assunto que você preparou. E tente sempre fazer essa conexão. Assunto e grupo. Ouça inclusive o silêncio deles. A falta de participação. Isso pode ser um sinal. Isso é um sinal
E às vezes não só de grupo, mas de alguns específicos. Em turmas mais novas eles costumam falar mais, mas às vezes tem aquele que se exime dessa prática. Olhe com carinho para ele. Valorize o grupo, o ser humano, muito mais do que aquele encontro, aquele tema, aquelas palavras que você preparou para passar para eles. Mas permaneça no sentido do encontro. O sentido, a essência. O que você queria realmente transmitir. E se precisar, use palavras.